Primeiramente, eu quero dizer a você que a carta aos Efésios deveria ser um texto lido com certa dedicação e uma certa periodicidade, ou seja, nós lemos Efésios de tempos em tempos, porque Efésios é uma base da doutrina cristã, ministrada pelo apóstolo Paulo, de uma maneira que nós possamos nos apegar a questões muito práticas da vida, questões muito práticas do nosso dia a dia, e são palavras muito diretas que nos fazem compreender que a nossa vida está fundamentada em Cristo, que faz com que a gente entenda o mover da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, que faz a gente ser dirigido nas nossas atitudes como família, né, no papel do esposo, da esposa, enfim, do filho, que nos faz compreender quem é a igreja do Senhor Jesus e a importância da comunhão dessa igreja. Queridos, é realmente uma palavra tremenda de instrução à igreja. É uma carta que eu quero desafiar você a ler esta semana. São apenas 6 capítulos, você vai ler numa sentada, você consegue ler toda a carta de uma maneira bem tranquila. Leia 1, 2, quantas vezes for preciso, leia quantas vezes você quiser. É uma dose maravilhosa da palavra de Deus, é uma porção especial da palavra de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Eu quero ler apenas o versículo 3, porque no versículo 3 há uma palavra que Deus tem trazido ao meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com você, que eu creio que em nome de Jesus vai abençoar grandemente a sua vida. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Oremos. Pai, entregamos a Deus nossos pensamentos a Ti, o nosso coração colocamos no Teu altar, para que o Senhor, ó Deus, ministre, para que o Senhor traga uma palavra de revelação, ó Deus, ao nosso coração, que o Senhor venha nos iluminar, para que possamos compreender profundamente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Começo, queridos, com uma citação de um grande pensador, teólogo da igreja protestante, da igreja reformada, da igreja evangélica, chamado Calbart. E ele diz que sem a encarnação não há revelação. Por que essa citação é importante? Essa citação é importante, meus irmãos, porque nós precisamos entender que os mistérios de Deus, a revelação da palavra, a revelação do propósito de Deus, se faz na pessoa de Jesus. Não é possível compreendermos a palavra, não é possível nós compreendermos os mistérios registrados nessa palavra inspirada pelo Espírito Santo, se nós não entendermos que, primeiramente, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. É impossível nós experimentarmos uma vida em abundância, nós experimentarmos o contentamento que vem do céu para nós, se nós não entendermos que, primeiramente, nós precisamos, como diz a canção que foi agora ministrada por último, nós precisamos conhecer Jesus. E eu tenho pensado sobre essa canção, estava compartilhando com o presbítero Jefferson, que eu tenho pensado sobre esta canção pela estranheza que no começo essa canção me trouxe. E aí você vai dizer, por que essa canção traz estranheza? A princípio me trouxe estranheza porque eu imaginei, eu como cristão, que já leio a Bíblia, que eu venho à igreja, que eu oro, por que é que eu tenho que cantar, eu quero conhecer Jesus? E aí deu um nó na minha mente. E eu fiquei pensando, eu canto ou eu não canto? Não seria um paradoxo isso? Eu sou cristão e aí eu digo que quero conhecer Jesus? Não parece uma contradição até? É aí que eu começo a pensar, meus irmãos, sobre o quanto de Jesus verdadeiramente nós conhecemos.
Como disse Jó, eu já compartilhei isso com vocês, ele diz: antes eu te conhecia, dizendo ao Senhor em oração, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós precisamos ter um encontro real com Cristo. Quando nós nos convertemos, é verdade, mas a cada dia da nossa vida nós precisamos buscar, conhecer, como diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Vocês entendem isso? Nós, meus irmãos, precisamos entender que a vida cristã é feita de um processo, em que cada dia, cada momento, cada culto, cada oração, cada momento de adoração que nós passamos na presença de Deus, é um momento de oportunidade de caminharmos um pouco mais com Jesus, de conhecer um pouco mais de Jesus, de poder celebrar a presença de Jesus, de conhecer um pouco mais o coração de Jesus. Meus irmãos, o que nós precisamos compreender, e que muitas vezes tem passado para nós de maneira despercebida, é que nós nos esquecemos de que a vida com Deus se faz no dia a dia e cada dia mais. Esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, versículo 3, é um hino que Paulo celebra ao Senhor. Todo esse texto aqui é uma celebração ao Senhor, a obra de salvação, de redenção, ao chamado de Deus. E é interessante, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, que ele vai dizer sobre a obra que Deus opera. Antes da gente desejar conhecer a Deus, Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele tomou a iniciativa de tocar o nosso coração, de causar um despertamento em nós. Meus irmãos, nós, por causa do pecado, estamos cegos, por causa do pecado, estamos impossibilitados de tomar a decisão mais importante da nossa vida, de nos voltarmos para Deus, de dependermos de Deus, de buscarmos a Deus e de nos entregarmos completamente a Ele. Nós precisamos compreender, meus irmãos, esse grande desafio que fica para nós, de conhecer ao Senhor como obra de Cristo, que desperta o nosso coração para estarmos ligados, conectados com Ele, no sentido de conhecê-lo e de prosseguir em conhecer. Esse hino, até o versículo 14, fala sobre a obra do Espírito Santo, que é o penhor da glória de Deus, que é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo que nos cela, que nos marca. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que aqueles que estão em Cristo podem dizer com toda a convicção do seu coração: eu sou de Deus. Aqueles que estão em Cristo podem dizer com toda a convicção do seu coração de que pertencem ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aqueles que estão em Cristo podem declarar: Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Aqueles que estão em Cristo podem experimentar na terra o sabor, o cheiro do céu. Aqueles que estão em Cristo têm o privilégio de viver a bênção de Deus, porque estão na presença de Deus. Entendem isso, queridos? É impossível experimentarmos as bênçãos de Deus sem a presença de Deus. E aqui nesse texto nós entendemos, meus irmãos, algo extremamente importante. Ele vai dizer que esse Deus que é bendito libera sobre os seus filhos a sua bênção. Deus é a própria bênção que libera sobre o seu povo daquilo que Ele mesmo é. Deus é abençoador porque toda sorte de bênção está nele. E é em Cristo que essa bênção de Deus é revelada, porque em Cristo nós podemos conhecer a Deus, porque em Cristo nós podemos conhecer a salvação, porque em Cristo nós podemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A palavra do Senhor para nós hoje, meus irmãos, é conhecer a Cristo, é estar em Cristo, para sermos plenamente cheios da presença de Deus e plenamente abençoados por Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna um discípulo, você se torna um seguidor. São palavras, meus irmãos, muito desgastadas nos nossos dias, porque discípulo acaba perdendo um pouco da essência que realmente
significa ser discípulo. Você é discípulo de Jesus? Ah, claro que sou. Mas o que significa ser discípulo de Jesus? Significa olhar para Jesus, tê-lo como referência, tê-lo como exemplo, e o que ele faz ser a regra, o que ele é, ser a direção, o referencial daquilo que devemos ser e aquilo que devemos fazer. Entendem isso? Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, é ter Jesus como referência para aquilo que nós devemos ser e para aquilo que nós devemos fazer. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 diz que Jesus foi obediente, que ele abriu mão da sua glória, que ele veio para caminhar conosco e ele se tornou em figura humana. E ele abriu mão da sua glória para se tornar semelhante a nós, mostrando e revelando a humildade do seu coração, para que ele então pudesse se assemelhar a nós, para nos mostrar qual era o caminho que nós deveríamos seguir. Olhar para Jesus é fazer o que ele fez. Olhar para Jesus é ser obediente ao Pai. Olhar para Jesus é ter a humildade de reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Olhar para Jesus é ter a capacidade de saber a melhor decisão e caminhar pelo melhor caminho. E quando nós chegamos então na palavra seguidor, aí então lascou, porque o que é ser seguidor nos nossos dias hoje? Seguidor para nós tem a ver com rede social, tem a ver com o Instagram, tem a ver com o Facebook, tem a ver com o YouTube. Ser seguidor tem a ver com redes sociais, tem a ver com mídia, enquanto que a palavra de Deus diz que os discípulos são os seguidores de Jesus. E eles são seguidores de Jesus porque tem Jesus como seu mestre. E ter Jesus como nosso mestre, meus irmãos, significa que nós recebemos o ensino de Jesus, e receber o ensino de Jesus é receber o Evangelho, que é as boas novas do céu para o nosso coração. Isso tudo eu estou dizendo a você, meus irmãos, porque nós precisamos repensar a nossa postura como cristãos, como discípulos, como seguidores de Jesus. Por que, meus irmãos, eu digo isso? Porque nos nossos dias, essas palavras que vêm sendo muito desgastadas, faz com que a gente perca a referência de quem realmente nós somos. Meus irmãos, nós estamos esperando ter uma vida diferente, fazendo tudo igual. Nós estamos esperando ter uma família diferente, copiando os padrões da sociedade, copiando os padrões do mundo. Nós esperamos ter uma vida diferente, copiando o referencial de homem e o referencial de mulher do mundo. E quando eu digo do mundo, eu estou falando da referência mundana. Meus irmãos, se você quer saber como deve ser o proceder de um homem, leia a Bíblia. Se você quer saber como deve ser o procedimento de uma mulher, leia a Bíblia. Se você quer saber como você deve se relacionar com os seus pais, leia a Bíblia. Se você quer saber como criar os seus filhos, leia a Bíblia. Nós nos perdemos, meus irmãos, porque estamos olhando para muitos lugares. E eu gosto da palavra do Senhor lá no Salmo 121, porque o salmista, ao referir-se aos montes que estavam ao redor de Jerusalém, ele diz, eu olho para os montes. E ele pergunta, de onde me virá o socorro? E ele tem uma convicção no coração dele, que o socorro dele não vem daqueles altares que estavam ali edificados sobre aqueles montes, mas o socorro dele vinha do Senhor. Meus irmãos, nós olhamos ao redor e vemos muitos padrões, temos muitos conselhos, temos 7 passos para não sei o quê, temos 5 dicas não sei o que lá, 5 coisas que você faz e sua vida vai mudar, você tem que virar a chave, você tem que mudar a sua mente, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, aí você acessa um cara lá que tem o segredo que vai mudar a vida de todo mundo. Quem é pobre vai ficar rico, quem é solteiro vai ficar casado, quem está casado, bom, daí já não sei o que vai acontecer, mas aí aparece um monte de coisa lá, e aí nós ficamos sendo movidos por esses conselhos, nós ficamos orientados por esses muitos padrões, e nós nos perdemos, porque o nosso padrão é Cristo. Se você ler a carta aos Efésios, como eu estou pedindo a você que o faça, você vai se surpreender com uma quantidade de expressões como estas. Em Cristo, nele, por Ele, por causa dele, como Ele. Se você ler Efésios, você vai se surpreender
o quanto esta carta nos leva a buscar uma vida cristocêntrica. E o que significa ter uma vida cristocêntrica? Significa ter Jesus como referência, ou seja, Jesus no centro, que não importa onde nós iremos, não importa para onde a gente vá, nós temos uma referência, a nossa referência é Jesus. Não importa qual é a decisão que nós precisamos tomar, a nossa referência é Jesus. Há um livro que eu quero indicar a você, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro antigo, muito interessante, que durante todo o livro, que aquele pastor que estava passando por um momento difícil na sua comunidade, e então Deus desperta o seu coração a fazer uma campanha de oração, reunir os irmãos ali em oração e ministrar à igreja a seguinte pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Qual é a decisão que Jesus tomaria se Jesus estivesse no seu lugar? Como você falaria com os seus filhos se fosse Jesus falando com os seus filhos? Qual seria a sua atitude em relação aos seus pais se fosse Jesus? Qual decisão você tomaria se fosse Jesus tomando essa decisão? O que você faria se fosse Jesus que estivesse fazendo no seu lugar? Prestou atenção? Porque, meus irmãos, nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho. E como já dizia Karl Barth, esse grande pensador que já citei a vocês, ele costumava dizer que Jesus, que a palavra de Deus não é um escrito, mas a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. Quando nós olhamos para João capítulo 1, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que isso significa, meus irmãos? Se você quer compreender o propósito de Deus, o propósito de Deus está em Cristo. Se você quer viver o melhor de Deus, você precisa estar em Cristo. Se você quer vencer, a sua vitória está em Cristo. Não importa o que você faça, não importa para onde você vá, algo tem que queimar o seu coração. O desejo de viver uma vida fundamentada naquele que, lá em Atos capítulo 4, é chamado de pedra angular, que sustenta todo o edifício. Por maior que fossem as construções da antiguidade, o que sustentava aquela grande construção era aquela pedra chamada pedra angular, que dava o início e a sustentação para toda a grande construção. Meus irmãos, por maior que sejam os nossos compromissos, por mais difíceis que sejam as nossas decisões, por maior que seja a nossa vida, socialmente falando, ou por mais simples que ela seja, a base tem que ser a mesma. Nós somos cristãos porque seguimos a Jesus, porque a sua palavra é o fundamento, porque o próprio Cristo é o fundamento da nossa vida. Fora isso, meus irmãos, não importa dizermos que somos cristãos, porque só é cristão aquele que segue a Cristo. Aquele que é capaz de dizer: eis-me aqui, Senhor. Portanto, meus irmãos, há nesse texto algo tremendo e profundamente revelador que nós precisamos compreender. Primeiramente, que nós precisamos ter uma vida em Cristo. E eu acho interessante algo que é dito aqui nesse texto. Vai dizer que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem abençoado os seus filhos. De que maneira? Tem abençoado com toda sorte de bênção. Tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E aí é que tem um detalhe super interessante que eu quero compartilhar com você. Diz que essas bênçãos espirituais são reveladas, são liberadas sobre a vida dos filhos de Deus nas regiões celestiais. Regiões celestiais, meus irmãos, aparece nesse texto de Efésios por 4 vezes. Muito interessante. Nós lemos essa expressão, regiões celestiais, no versículo 3. Lemos a expressão nos lugares celestiais, no versículo 20 do capítulo 1. Lemos no capítulo 2, no versículo 6.
lugares celestiais em Cristo. E por último, lemos no capítulo 3 ainda, o versículo 10, diz sobre os lugares celestiais. E no capítulo 6, o versículo 12, ao falar sobre regiões celestiais. Meus irmãos, eu chego à conclusão de que os lugares celestiais ou regiões celestiais não necessariamente seja um espaço geográfico, mas eu tenho, meus irmãos, o entendimento desta palavra como sendo uma posição de autoridade. É um patamar que aqueles que estão em Cristo alcançam. Vou dizer novamente para que você possa entender e vou dizer devagar. Durante muito tempo eu tenho refletido sobre essa questão, pensando nela como um lugar, como um espaço, aonde Cristo está e aonde nós estamos com Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, que essa expressão fala para a gente que Jesus ressuscitou e Ele nos ressuscitou e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aí eu pergunto a você, onde você está sentado agora? E você vai me responder, estou sentado aqui, nesse banco, meio duro, nesse banco. Que às vezes dá uma dorzinha nas costas quando o pastor fala demais. Eu estou sentado aqui, nesse banco. Mas como nós estamos sentados aqui, e a Bíblia fala para a gente que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Como é que a gente está sentado em dois lugares? Porque, meus irmãos, mais do que um espaço geográfico, a palavra de Deus está dizendo para nós sobre uma realidade espiritual. Nós que estamos em Cristo, estamos num lugar de autoridade. Nós que estamos em Cristo, reconhecemos diante de Deus e somos reconhecidos por Deus como aqueles que estão protegidos pela graça de Deus, como aqueles que estão envolvidos pela presença de Deus e recebeu um lugar de autoridade. Vocês lembram, meus irmãos, quando Jesus envia os 70? E então eles saem para pregar e eles voltam maravilhados, contando coisas gloriosas para Jesus. Senhor, nós estamos assustados porque até os demônios se submetem a nós. E Jesus vai dizer para eles, olha, vocês fiquem tranquilos. O mais importante para vocês é saber que o nome de vocês está no livro da vida. Eles voltaram super empolgados porque eles oravam e os doentes eram curados, eles oravam e as pessoas eram libertas. E Jesus vai dizer para eles que, independentemente do que aconteceu, o mais importante ainda era que o nome deles estava escrito no livro da vida. Meus irmãos, Jesus estava chamando a atenção deles para que eles pudessem compreender que o mais importante não é a obra que a gente realiza, o mais importante é o lugar onde nós estamos. Entendeu isso, meu irmão? Mais importante do que aquilo que você faz é como Deus te vê, como Deus te reconhece, como você é conhecido no céu. Mais importante do que a obra das nossas mãos é a identidade que nós temos em Cristo. Guarda isso no seu coração. Porque aqueles que sabem quem são em Cristo, tudo que ele faz por causa de Cristo, ele faz para a glória de Cristo e ele faz na capacidade de Cristo. Ele não quer a glória para si, porque ele sabe que a glória não é dele, porque ele sabe que aquilo que ele faz é a graça de Deus que revela, que se revela nele, que se revela através dele. Meus irmãos, os demônios se submetem porque nós oramos e os repreendemos em nome de Jesus. As bênçãos de Deus chegam na sua vida quando você ora, porque quando você ora, você diz em nome de Jesus. As coisas de Deus, o mover do Espírito acontece, a visitação de Deus é tremenda na vida daqueles que clamam ao Senhor, porque nós buscamos a Deus em nome de Jesus. Não sou eu, não é você. Orações poderosas, meus irmãos, orações poderosas, não depende de quem faz, mas como dizia C.S. Lewis, depende de quem ouve. O poder da oração não está em quem faz, o poder da oração está em quem ouve. Se nós oramos a Deus em nome de Jesus, a resposta que nós vamos ter de Deus virá com poder, fogo e glória. Porque nós oramos a Deus em nome
de Jesus. A glória seja dada toda a Ele. Deus precisa, meus irmãos. Essa expressão já está equivocada. Deus precisa. Deus não precisa. Quem precisa somos nós. Mas eu digo a você, vamos pedir a Deus, porque nós que precisamos, então vamos pedir a Ele que revele a nós essa verdade. Porque, meus irmãos, é impossível seguirmos a Cristo sem Cristo. E é isso que muitas vezes eu e você estamos fazendo. É impossível fazer a obra de Deus sem Deus. É impossível, meus irmãos, querer ser discípulo de Jesus sem Jesus. É impossível querer ensinar a palavra de Deus sem Deus. É impossível fazer a vontade do Pai sem o poder de Cristo. Olhe para mim, deixa eu lhe dizer algo. Você só é cristão por causa de Cristo. Não é por causa da igreja que você frequenta. Não é por causa das pessoas com quem você anda. Você só será discípulo de Cristo quando você seguir a Cristo. Não estou mandando ninguém embora da igreja, pelo amor de Deus. Quero que você entenda isso. Mas o que nos faz discípulos de Cristo é Cristo. É tê-lo como nosso padrão. É tê-lo como nossa referência. É isso que faz a diferença, meus irmãos. É isso que faz a diferença na igreja. É isso que faz diferença na sua vida. É isso que vai fazer diferença na sua casa. Nós precisamos mais de Cristo na nossa vida. Nós precisamos entender mais sobre quem é Jesus. E aí, Jefferson, eu concordo que a gente precisa conhecer a Jesus. E cantar essa música mais algumas vezes. Então, preste atenção em algumas coisas que eu vou lhe dizer aqui. Eu quero que você preste bastante atenção nelas. Nós lemos, queridos, em Efésios, capítulo 1, coisas profundas a respeito do relacionamento que o apóstolo Paulo ministra ao coração da igreja, de como eles devem se relacionar com Deus. Como eles devem se relacionar com eles mesmos. No capítulo 2 vai dizer a respeito de quem eles eram, como eles chegaram a experimentar essa transformação. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai dizer que nós, sem Cristo, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, sem Cristo nós estávamos destruídos, sem Cristo nós estávamos condenados e debaixo de maldição. Mas Deus nos chamou e em Cristo nos deu a oportunidade de experimentarmos uma graça salvadora e transformadora. É em Cristo. No capítulo 2 ainda, ele fala sobre o relacionamento da igreja e diz que a igreja, de dois ele fez um. Isso significa que de judeus e gentios ele fez um só povo, que aqui é a expressão de um só homem, no sentido de dizer que agora eles são um em Cristo. Não há mais barreira de separação. Não há mais diferença. Não existe um povo melhor ou um povo pior, assim como não existe uma pessoa melhor e uma pessoa pior. O que existem são pecadores que precisam da graça de Deus, e uma vez que são tocados pela graça de Deus em Cristo. No capítulo 5, nós vamos ler o relacionamento que acontece, o relacionamento que acontece dentro da casa. E é lógico que a casa aqui, o relacionamento da casa é na referência do período em que o apóstolo vivia. Ele fala sobre o marido, como o marido deve proceder. Ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu digo a você, somente em Cristo é possível isso. O amor é dosado em Cristo. E vai dizer que a mulher ela deve se submeter ao seu marido. E eu digo para você, minha irmã, só em Cristo isso é possível. Porque aqui a gente não está falando de subserviência. Aqui nós estamos falando de submissão. Aqui nós estamos falando de um casal que caminha junto, que cada um sabe qual é a sua posição, cada um sabe qual é o seu valor, cada um sabe qual é o seu papel. Ele fala sobre o relacionamento de filhos e pais, os filhos que devem obedecer os seus pais, os pais que não devem irritar os seus filhos. Somente em Cristo, meus irmãos, é possível isso acontecer.
como os escravos da época deveriam se relacionar com os seus senhores e como os senhores deveriam tratar os escravos. Somente em Cristo é possível haver o amor e o cuidado. Terminamos, irmãos, e aí eu chego à parte final desta pregação dizendo a você o seguinte. Paulo fala sobre a armadura de Deus no capítulo 6. Quero chamar a sua atenção, quero pedir sua atenção para esse texto. Paulo fala sobre a armadura de Deus. E eu vejo, meus irmãos, muitos crentes lendo esse texto, e ao terminar de ler esse texto, eles dizem, agora eu estou revestido da armadura de Deus. E eu preciso falar algo para você. Você está preparado? Porque é forte, irmão, o que eu vou falar para você agora é muito forte. Segura no banco aí. Fora de Cristo, meus irmãos, não adianta ler a armadura de Deus, porque quem nos reveste dessa armadura é Cristo. Não adianta nós falarmos sobre o capacete da salvação se nós não estamos em Cristo. Não adianta a gente falar sobre a couraça da verdade se nós não estamos em Cristo. Não adianta nós falarmos sobre a espada do Espírito se nós não estamos em Cristo. Meus irmãos, não adianta nós falarmos sobre os sapatos da pregação do Evangelho se nós não estamos em Cristo. Isso tudo não vai acontecer se você não estiver fundamentado em Cristo. Não adianta, meus irmãos, porque não são as palavras que vão trazer sobre nós alguma proteção, mas é a pessoa do próprio Cristo que nos protege, que nos reveste de autoridade e que nos capacita para lutar essa batalha espiritual. E mais do que lutar, mais do que batalhar, é Cristo que nos capacita a vencer, porque nele nós somos mais que vencedores. Você entende isso? Então, meus irmãos, não é simplesmente ler, mas é principalmente estar em Cristo. Que é que vai fazer sentido ler as palavras aqui a partir do versículo 10. E se nós prestarmos atenção, meus irmãos, olha o que diz do versículo 10 até o versículo 12. Ele vai falar que nós precisamos estar preparados para aquele dia mau que vai chegar, aonde essa batalha vai acontecer. Ele vai falar que nessas regiões celestiais, preste atenção, é lá que estão as potestades, os principados, está aqui no versículo 12, as forças espirituais do mal, aonde elas se movem? Nas regiões celestiais. E é onde Cristo nos abençoa, é onde Deus nos abençoa em Cristo, nas regiões celestiais. Aí você fala, mas como assim? E agora? Quem é que está nas regiões celestiais? Sou eu em Cristo ou as legiões dos demônios? Os dois. Porque Satanás e os seus anjos querem tirar você do seu lugar, da sua posição. Prestou atenção nisso? Sabe por que essa batalha espiritual se trava nas regiões celestiais? Porque Satanás quer roubar, Satanás quer tirar de você a sua autoridade. Porque a sua autoridade só existe quando você está em Cristo. Você ora e repreende o diabo se você estiver revestido da presença de Cristo. Você ora e repreende a enfermidade quando você está revestido da palavra de poder que está em Cristo. Meus irmãos, Jesus é o segredo. Jesus é o centro. Jesus é a essência. Jesus é a revelação. Jesus é o poder. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vai conceder, porque Ele é a chave que abre a porta que ninguém pode fechar. Ele é a chave que fecha a porta que ninguém pode abrir. Jesus é o segredo, querido. O Evangelho não mudou, a palavra não mudou, o propósito não mudou, a revelação de Deus não mudou. E tudo acontece em Cristo. Agora olhe para mim, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos participar da Santa Ceia hoje. E a Santa Ceia, meus irmãos, é para os discípulos. A Santa Ceia é para aqueles que estão em Cristo. A Santa Ceia é para aqueles que estão em comunhão com Cristo. A Santa Ceia, meus irmãos, é para aqueles que tomaram a decisão de serem discípulos de Jesus. Você entende isso? Por que, meus irmãos, que na igreja evangélica a gente fala sobre a importância do batismo, a importância da profissão de fé?
Porque a mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de intimidade. Ninguém leva para casa para sentar na mesa para comer consigo, com a sua família, quem não conhece, quem você não conhece. Você não coloca qualquer pessoa dentro da sua casa para comer na mesa com você, ou coloca? Via de regra, não. Nós trazemos para a nossa mesa as pessoas que nós amamos, as pessoas que são queridas para nós, as pessoas que nós conhecemos, nós trazemos para a nossa mesa. Amém ou não? Por isso, meus irmãos, o batismo e a profissão de fé são essenciais para aqueles que querem participar da mesa, porque participar da mesa é um ato de intimidade, é um ato de proximidade. Participar da mesa revela um relacionamento próximo. E aqueles que participam da mesa do Senhor, Deus chama de filho. Você entende isso? Por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios fala sobre a seriedade da mesa. Fala sobre a seriedade da Santa Ceia. E diz que ninguém deve participar da Santa Ceia se estiver em pecado. Mateus, lá no capítulo 18, diz que se nós soubermos que alguém tem alguma coisa contra nós, nós primeiro devemos acertar a nossa vida e depois trazer a oferta, no sentido de mostrar a seriedade do altar. E Paulo, em 1 Coríntios 11, já estou ministrando a ceia aqui, ó, presbítero Renato, presbítero Anderson, estou ministrando a ceia já aqui. Ele vai dizer que quem não discerne o corpo, come e bebe juízo para si. O que isso significa? Significa que aquele que participa da mesa pertence à família. Nós não participamos da Santa Ceia simplesmente, você é abençoado porque eu vou participar da Santa Ceia. Também, mas principalmente porque ao participar da Santa Ceia eu estou me reconhecendo como membro da família de Deus, porque eu fui reconhecido por Deus em Cristo como filho amado e não um pecador rebelde. Entendem isso?